Olá, nesse vídeo nós veremos as condicionais no MATLAB. E para isso então eu vou criar outro script aqui e deixar guardado esse script aqui de números complexos. Eu vou até fechar ele, né? Eu também vou fechar esses outros scripts aqui, só deixar esse aqui que nós vamos mexer. Então, basicamente, condicionais são os famosos if e else de qualquer linguagem de programação. Então eu vou criar aqui um script simples, né? Que eu vou calcular aqui alguma temperatura e essa temperatura está em 10 graus. Aí aqui eu vou fazer aqui um if, né? Então se a temperatura é menor do que 15, aí aqui eu vou dar o enter, você vai ver aqui que ele já vai fazer a tabulação, ele já vai dar um espacinho aqui, né? E daí se a temperatura for menor do que 15, eu vou fazer esse comando aqui, o disp hoje está frio. E daí aqui no final da linha eu vou dar outro enter e eu vou escrever end. Então o que esse script está fazendo? Ele basicamente vai ler essa variável temp aqui, que é de temperatura, e daí dependendo do que acontece na nossa simulação, ela vai ser calculada de algum jeito, essa temperatura, vai acontecer alguma coisa aqui que eventualmente vai fazer que esse temp fique com o valor 10, e daí eu vou colocar aqui, se a temperatura estiver menor que 15, eu vou dizer que hoje está um dia frio. Esse disp aqui, ele é outro método aqui que nos permite imprimir na tela, né? O MATLAB, ele é um programa muito antigo, né? Ele está aí desde 1980, e então ele tem vários métodos aqui, inclusive para imprimir coisas na tela, e esse aqui é um dos comandos possíveis para imprimir coisas na tela. Se eu não me engano, também tem um fprintf, tem um sprintf, mas eles fazem basicamente a mesma coisa, eles só tem alguns detalhes entre eles. Mas o importante aqui é que nós temos esse if aqui, é um if, depois nós temos uma condição, essa condição aqui no caso é o de menor, né, temperatura menor que 15, e aqui no final nós temos um end. Aqui não tem dois pontos, não tem nenhum parênteses nem nada, que essa aqui é a sintaxe do MATLAB. E daí tudo bem, eu vou rodar esse programa. Antes disso eu vou dar um clear all para limpar as variáveis do outro programa de números complexos. Isso é bom você fazer quando você vai mudar assim de script, porque às vezes uma variável pode interferir na outra de outro script. E aqui eu vou dar o nosso F5 para executar esse código. Ele vai pedir para salvar, eu vou salvar como condicionais. E olha só, ele já deu aqui a nossa saída. Ele disse que hoje está frio porque a temperatura é 10 e 10 é menor que 15. Ok, aqui eu já vou mostrar uma coisa que eu já preparei antes dessa aula, que são os tipos de condicionais que nós temos, né? Você viu aqui que nós usamos a temperatura é menor do que 15. E nós temos alguns outros tipos aqui de condicionais. Por exemplo, nós temos o maior e o menor, que nós acabamos de usar. Nós temos o maior ou igual e o menor ou igual. Nós temos o igual, o diferente, ou e não. E sendo que esses últimos três aqui são para combinar diferentes condições. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui essa condição, eu vou colocar aqui um diferente. Então, se a temperatura for diferente de 15 graus, eu vou colocar não é 15. E daí eu vou executar esse script novamente. E ele vai falar não é 15, porque eu coloquei 10 e 10 não é 15. Se eu colocar 15 e executar de novo, você vê que ele não vai fazer nada, né? Aqui eu executei o programa e ele não fez nada. Por quê? Porque ele só está checando. A temperatura é diferente de 15? No caso, a temperatura é 15. Então ele não faz nada, ele passa direto. E nós podemos utilizar também elses, né? E outras condições aqui dentro desse if. Então eu vou dar um espaço aqui, eu vou digitar else, ou seja, caso a temperatura não seja diferente de 15, ou seja, caso ela seja igual a 15, eu vou mandar ele colocar outra coisa aqui na tela. E no caso vai ser 15. Se eu rodar de novo esse programa, você vai ver aqui, ele declarou a temperatura como 15, ele veio aqui. A temperatura é diferente de 15? No caso, a temperatura é igual a 15, então ele veio aqui para o else e colocou o E15. Aqui você vê aqui a resposta aqui do nosso programa. Então, o mais importante disso tudo aqui é a sintaxe aqui do MATLAB. Você tem if, você pode colocar um else, você também pode colocar um else if. Eu vou colocar aqui também um else if. Aí aqui vamos checar aqui. Caso a temperatura
seja diferente de 15 e a temperatura seja menor do que 10, nós vamos colocar aqui alguma outra coisa, né? Vamos colocar, por exemplo, alguma coisa. Então essa condição aqui ela vai disparar se a temperatura for diferente de 15 e for menor do que 10. Aqui ele já está reclamando porque eu esqueci que aqui é sem espaço, né? No caso, isso aqui é a sintaxe do MATLAB, né? O else if é sem espaço. Deixa eu colocar ele aqui para trás. Então no caso aqui, se eu coloquei 15, ele vai testar se é diferente de 15, depois ele vai testar se é menor do que 10, no caso ele caiu aqui. E se eu colocar, por exemplo, aqui 2, ele vai cair aqui nessa condição do meio, porque é diferente de 15 e é menor do que 10. E é basicamente assim que nós podemos fazer condicionais no MATLAB. E lembrando, né, se você achou essa explicação aqui muito rápida, é porque nós estamos tentando fazer um curso rápido assim de MATLAB, que vai permitir uma pessoa que já tem alguma familiaridade com programação já conseguir fazer algumas simulações. Se você teve dificuldade aqui nessa parte aqui de entender essa lógica, significa que você está com alguma dificuldade em algoritmos, né? O seu problema não é exatamente MATLAB, então eu recomendaria que você assistisse algumas outras aulas de lógica de programação antes de voltar aqui. Eu falo isso porque existem milhares de recursos aí pela internet que ensinam lógica de programação e com certeza eu não vou fazer de uma qualidade assim comparável, né? Eu só estou fazendo esses tutoriais de MATLAB porque nós percebemos que era uma demanda. Mas finalizando aqui, então é isso por esse vídeo e até mais.